Eu estava há semanas pensando em fazer uma trilha. Com a correria do trabalho e o estresse da cidade, precisava de um tempo para mim. Então, quando um amigo mencionou uma trilha em uma floresta isolada, eu pensei: perfeito, é exatamente o que eu preciso. Era uma manhã de sábado, o sol estava brilhando e o céu estava limpo. Eu me preparei, peguei minha mochila com o básico: água, lanches, uma bússola, e segui para o destino. O lugar ficava a cerca de 2 horas de carro, e a estrada estava tranquila. Eu tinha decidido que seria um dia para desconectar, então deixei o celular no modo avião. Cheguei ao início da trilha por volta das 10 horas. A área de estacionamento era pequena e estava quase vazia, o que era um bom sinal. Não gosto de trilhas superlotadas, e esse lugar parecia o tipo perfeito de retiro. A primeira parte da trilha era bem marcada e fácil de seguir, com placas indicando o caminho e pequenos pontos de descanso. Os primeiros minutos foram agradáveis. A floresta era densa, mas a trilha estava bem definida. As árvores altas deixavam o sol penetrar em algumas áreas, criando um jogo de luz e sombra que era bem relaxante. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento eram como uma música de fundo perfeita para o que eu tinha em mente. Mas à medida que eu avançava, percebi que a trilha começava a mudar. As placas indicavam que eu estava no caminho certo, mas o ambiente parecia diferente. As árvores ficavam mais próximas umas das outras, e o chão começava a se tornar mais irregular, como se a trilha estivesse se apagando sob meus pés. A sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Era como se alguém estivesse me seguindo, mas eu olhava para trás e não via nada. Fiquei um pouco desconfortável, mas tentei ignorar. A natureza pode ser imprevisível, e eu não queria deixar que meu medo atrapalhasse o que deveria ser um dia relaxante. Continuei, tentando focar na beleza da floresta e no som da natureza. O ar estava fresco e a sensação de liberdade era agradável, apesar da estranha sensação de que algo estava fora do lugar. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, percebi que a trilha estava se tornando cada vez mais estreita e irregular. As árvores ao redor pareciam se fechar, como se eu estivesse entrando em um túnel natural. Eu ainda não tinha encontrado ninguém desde que saí do estacionamento, e isso só aumentava meu desconforto. O som dos pássaros havia diminuído, e o silêncio ao meu redor era quase opressor. Foi quando eu vi uma casa entre as árvores. A princípio, pensei que fosse uma ilusão, alguma estrutura antiga e abandonada que estava se escondendo da vista. Mas quanto mais eu me aproximava, mais a casa se definia, como se estivesse emergindo das sombras. Era uma casa grande, com uma estrutura que parecia antiga e negligenciada. As paredes estavam cobertas de musgo e o telhado estava parcialmente desabado. Eu não lembrava de ter lido sobre nenhuma construção na trilha. Meu instinto foi de virar e voltar, mas algo me impeliu a continuar. Talvez fosse a curiosidade, talvez o fato de que eu estava tão longe de qualquer coisa conhecida que queria explorar o desconhecido. As árvores ao redor da casa pareciam quase impenetráveis, como se estivessem tentando esconder o lugar. A sensação de desconforto aumentava a cada passo, e eu não conseguia me livrar da ideia de que algo estava errado. Me aproximei da casa com cuidado, tentando avaliar a situação. O mato estava alto ao redor da casa, e havia um caminho, embora coberto de folhas e galhos, que parecia levar até a entrada. A porta estava fechada, mas não trancada. Parecia estar em bom estado, contrastando com o resto da casa que estava em ruínas. O som do vento balançando as árvores e o farfalhar das folhas eram os únicos sons ao meu redor.
Tudo parecia extremamente silencioso, como se a casa estivesse isolada do mundo exterior. Olhei para o céu, pensando em como a luz começava a enfraquecer. Não era uma boa ideia ficar por ali depois do anoitecer, e eu sabia que precisava decidir se entrava ou não. A sensação de estar sendo vigiado só aumentava, e eu me sentia cada vez mais inquieto. Mas, por algum motivo, a curiosidade era mais forte. O que poderia haver dentro daquela casa? Quem a construíra e por que estava ali, no meio de uma trilha tão isolada? Foi então que a decisão estava tomada. Decidi que iria dar uma olhada. Meu raciocínio era simples: se houvesse algo realmente perigoso, eu sairia rapidamente. Mas precisava saber o que era. Peguei uma lanterna da mochila e me aproximei da porta, a qual empurrei com cuidado. Quando a maçaneta se moveu, o som de metal rangendo ecoou pela floresta, e eu não consegui me livrar da sensação de que havia algo mais naquelas sombras, esperando por mim. A porta se abriu com um rangido pesado, e eu entrei na casa. O ar lá dentro estava frio, um choque imediato em relação ao calor abafado da floresta. O cheiro de mofo e umidade era forte e penetrante, misturado com um leve aroma metálico que eu não conseguia identificar. O interior da casa era uma visão de desolação. Tudo parecia ter sido deixado às pressas, como se alguém tivesse saído correndo e nunca mais voltado. A primeira coisa que notei foi o chão. Ele era de madeira, mas estava coberto por uma camada de poeira e folhas secas que se acumulavam nos cantos. Os móveis estavam todos cobertos com lençóis brancos, amarelados pelo tempo. A luz que entrava pelas janelas quebradas lançava sombras estranhas nas paredes, criando padrões que pareciam se mover de forma inquietante. A casa tinha um corredor estreito que se estendia à frente. O som dos meus passos no chão de madeira era amplificado, e eu senti um calafrio quando percebi que o silêncio era quase absoluto, exceto pelo eco dos meus próprios movimentos. A luz das janelas era fraca, tornando o ambiente ainda mais sombrio e opressivo. O que me chamou a atenção foi a sensação de que alguém ou algo estava lá dentro comigo. Olhei ao redor, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado, e me dirigi à sala principal. A sala estava cheia de móveis antigos, uma mesa grande no centro, cadeiras com estofamento rasgado e uma estante de livros que estava parcialmente vazia. Em uma das paredes, havia um grande espelho emoldurado, e a visão dele me fez hesitar. O espelho estava empoeirado e rachado, e suas reflexões distorcidas davam uma sensação de estranheza. Enquanto eu explorava a sala, ouvi um som de passos. Foi um som baixo, quase abafado, mas parecia estar vindo do andar de cima. Meu instinto me dizia para sair imediatamente, mas a curiosidade era mais forte. O que poderia estar fazendo barulho lá em cima? Decidi que precisava investigar, mesmo que fosse apenas para satisfazer a minha curiosidade e garantir que não havia ninguém, ou nada, ali. Subi as escadas com cuidado. Cada degrau rangia e vibrava sob meu peso, e eu estava constantemente olhando para trás, esperando ver algo ou alguém. A escada levava a um corredor no andar superior, com várias portas fechadas. A sensação de desconforto aumentava a cada passo que eu dava. A atmosfera estava mais pesada e a temperatura parecia ainda mais fria. Cheguei na primeira porta e a examinei com atenção. Ela estava fechada e parecia sólida. Decidi começar por ali, e quando girei a maçaneta, a porta se abriu com um estrondo que quase me fez pular. O quarto estava escuro, e a única luz vinha de uma pequena janela coberta por tábuas. As sombras dançavam nas paredes,
criando formas que pareciam se mover e se contorcer. O quarto parecia ter sido abandonado há muito tempo. Havia uma cama antiga coberta com um lençol sujo e um armário escuro encostado na parede. O cheiro de mofo era ainda mais intenso ali. Me aproximei do armário, que estava fechado, e decidi abrir. O barulho de madeira rangendo fez meu coração acelerar. Quando puxei as portas do armário, elas se abriram lentamente, revelando um interior escuro e vazio. Não havia roupas ou objetos, apenas um espaço grande e sinistro. Mas então, algo chamou minha atenção. Havia um buraco no fundo do armário, coberto por um pedaço de tecido rasgado. Eu me inclinei para olhar, e ao fazer isso, o ar pareceu ficar ainda mais gelado. Foi então que eu ouvi um barulho vindo do fundo do armário. Um som de movimento, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Meu pânico aumentou e eu me afastei rapidamente, batendo a porta do armário. Meus sentidos estavam em alerta máximo. A sensação de estar sendo observado estava se intensificando. Tentei me acalmar e continuei explorando o andar. Cada porta que eu tentava parecia estar trancada ou não dava em nada de interessante. A sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. O som de passos continuava, mas agora parecia vir de lugares diferentes, como se eu estivesse cercado. Finalmente, cheguei à última porta no corredor. Era uma porta mais antiga, com marcas visíveis de desgaste. A maçaneta estava fria ao toque, e eu hesitei antes de girá-la. Quando a porta se abriu, me deparei com um quarto pequeno e escuro, com uma cama coberta por um lençol branco. O ambiente estava em silêncio absoluto, e a sensação de que algo estava errado era esmagadora. Olhei ao redor e notei que havia uma pequena caixa de madeira no canto do quarto. Era simples, com uma tampa de metal enferrujado. A curiosidade mais uma vez me dominou, e eu me aproximei para abrir a caixa. Cada movimento parecia mais lento e mais difícil, como se a própria casa estivesse tentando me deter. Quando abri a caixa, encontrei uma coleção de objetos antigos, cartas amareladas, fotografias desbotadas e uma pequena chave enferrujada. As cartas estavam escritas com uma caligrafia antiga, mas eu não consegui ler nada devido ao desgaste. A chave parecia fora de lugar, e o meu pensamento imediato foi que ela deveria abrir algo importante na casa. Decidi guardar a chave e voltar para o andar de baixo. A sensação de que eu estava sendo observado estava se tornando insuportável, e eu precisava sair dali. A casa parecia estar ficando cada vez mais sinistra, e o som de passos que vinha de lugar nenhum estava me deixando louco. Descendo as escadas, percebi que a porta da frente ainda estava aberta, e eu estava ansioso para sair dali. Mas, antes que eu pudesse alcançar a saída, ouvi um som vindo de trás de mim. Uma voz sussurrando algo que eu não conseguia entender. O pânico me tomou, e eu corri para a porta, fechando-a atrás de mim e saindo para a floresta. Lá fora, o ar estava fresco e a luz do dia parecia quase reconfortante. Mas o que eu havia encontrado naquela casa, aquilo ainda estava me assombrando. Eu precisava descobrir mais sobre aquela chave e sobre o que realmente estava acontecendo naquela casa. Mas, por enquanto, minha prioridade era sair daquela floresta o mais rápido possível. Quando saí da casa, a sensação de alívio foi imediata. O ar fresco e a luz do dia pareciam quase um conforto espiritual depois da escuridão que eu havia enfrentado dentro. Mas, conforme eu me afastava, o desejo de saber o que estava realmente acontecendo naquela casa era ainda mais forte. Eu sabia que a chave que encontrei poderia me levar a alguma verdade oculta. Decidi voltar e investigar mais a fundo.
Eu me aproximei da casa novamente, tentando ignorar a sensação de pavor que parecia me envolver. A luz do dia fazia a estrutura parecer um pouco menos ameaçadora, mas não menos estranha. A casa estava agora cercada por sombras longas e distorcidas devido ao ângulo do sol. Cada janela quebrada parecia um olho vazio, observando-me com uma vigilância fria. Entrei novamente pela porta da frente, que estava ligeiramente entreaberta. O interior estava igualmente escuro, mas eu tinha uma lanterna que me ajudava a enxergar melhor. A cada passo que dava, o som dos meus pés ecoava pelos corredores. A sensação de desconforto parecia ter aumentado, como se a casa estivesse se preparando para revelar algo. Voltei para a sala principal, onde o grande espelho rachado ainda estava na parede. O olhar para aquele espelho me fazia sentir uma mistura de curiosidade e medo. As rachaduras no vidro criavam padrões estranhos, e por um momento, eu imaginei ver figuras se movendo nas sombras refletidas. Eu então decidi ir para o andar de cima novamente, onde a sensação de que algo estava errado era ainda mais forte. O corredor no andar superior estava mais opressivo do que antes, e o silêncio parecia ser mais profundo, quase tangível. A luz da lanterna mal penetrava na escuridão, e o som de minhas próprias respirações parecia amplificado. Minha primeira parada foi o quarto onde encontrei o armário. Agora que eu estava mais preparado para o que poderia encontrar, decidi abrir o armário novamente e examinar o buraco no fundo. A caixa de madeira e os objetos antigos estavam em minhas mãos, e eu os examinei com mais calma. A pequena chave parecia ser uma peça fundamental para descobrir algo mais. No entanto, ao abrir a caixa e examinar os itens, um som estranho chamou minha atenção. Era um ruído baixo, como se alguém estivesse andando pelos corredores. Meu coração disparou, e eu rapidamente guardei a caixa e me aproximei da porta, tentando ouvir melhor. O som parecia vir do outro lado do corredor, e eu decidi investigar. O corredor estava mais escuro do que eu me lembrava, e cada passo meu parecia ecoar contra as paredes. Fui até a próxima porta, que estava fechada, e coloquei o ouvido contra a madeira. O barulho parecia estar mais próximo, quase como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Eu abri a porta com cuidado e entrei em um quarto pequeno. O ambiente estava escuro, mas eu consegui distinguir alguns móveis antigos e uma pequena mesa no canto. Em cima da mesa, havia uma caixa semelhante à que eu já tinha encontrado, mas com uma aparência mais desgastada. A caixa estava trancada, e eu imaginei que a chave que eu carregava poderia se encaixar ali. Aproximei-me e tentei a chave na fechadura. Para minha surpresa, ela se encaixou perfeitamente e girou com um clique suave. Quando abri a caixa, encontrei um conjunto de documentos antigos e algumas fotografias. As fotografias eram em preto e branco, mostrando uma família em diferentes momentos, em um jardim, na frente de uma casa e em uma festa. Havia uma sensação de normalidade nas imagens, mas também havia algo perturbador nas expressões das pessoas, como se elas soubessem algo que eu não sabia. Os documentos eram cartas e diários escritos em uma caligrafia antiga. Li algumas páginas e descobri que pertenciam a uma mulher chamada Eleanor, que parecia ter vivido na casa há muito tempo. As cartas falavam de eventos estranhos e de uma sensação crescente de medo. Ela mencionava frequentemente uma presença que parecia estar em torno dela, e suas palavras eram repletas de uma sensação de desespero crescente. Enquanto eu lia, o som de passos se tornou mais claro, e parecia que estavam se aproximando do quarto. O medo começou a me consumir novamente. Não só pela possibilidade de alguém mais estar na casa,
mas pelo que os documentos revelavam. A presença que Eleanor mencionava era exatamente o que eu tinha sentido desde que entrei na casa. Com o coração acelerado, decidi que era hora de sair. A sensação de que eu estava sendo vigiado se intensificou, e o som dos passos parecia estar logo atrás de mim. Fechei a caixa e a coloquei de volta onde a havia encontrado. Me virei e fui para o corredor, tentando me apressar sem fazer barulho. Desci as escadas com rapidez, ouvindo o som dos meus próprios passos ressoando pela casa. O medo me fez quase tropeçar várias vezes. Quando finalmente cheguei na entrada, abri a porta e saí correndo para fora. A luz do dia era um alívio, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Senti como se a casa estivesse observando minha saída, como se algo dentro dela estivesse satisfeito por eu ter ido embora, mas também como se soubesse que eu retornaria. Eu sabia que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo ali, mas naquele momento, minha prioridade era sair da floresta e encontrar segurança. Sair da floresta foi um alívio, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Voltei para o estacionamento e fiquei sentado no carro por um tempo, tentando acalmar meu coração acelerado e processar tudo o que havia encontrado. A chave, os documentos e as fotografias me deixavam inquieto. Precisava de respostas, mas também precisava de um plano. Decidi que a melhor maneira de seguir seria investigar a história da casa e de Eleanor. No caminho de volta para a cidade, passei pela biblioteca local, decidindo que o próximo passo seria pesquisar mais sobre a casa e seus antigos moradores. Cheguei à biblioteca e comecei a procurar informações sobre a área. Perguntei à bibliotecária se ela tinha registros antigos ou arquivos sobre propriedades históricas da região. Ela me direcionou para uma seção com documentos e microfilmes de jornais antigos. Comecei a vasculhar os registros, tentando encontrar qualquer menção à casa ou à família mencionada nas cartas. Após algumas horas de pesquisa, encontrei algo relevante. Havia um registro de uma propriedade antiga na área com o nome de Casa Altorne. Havia uma menção a uma família que havia morado lá durante o início do século XX. A família Altorne tinha sido uma das primeiras a se estabelecer na região, e parecia ter vivido lá por várias décadas antes de desaparecer misteriosamente. A história dizia que a família tinha uma reputação de serem reclusos e que haviam várias especulações sobre estranhas ocorrências na casa. Rumores sobre desaparecimentos e eventos inexplicáveis tinham circulado, mas não havia muitos detalhes. As informações eram vagas, mas o que encontrei na biblioteca confirmou que havia algo sinistro ligado à casa. Saí da biblioteca com a sensação de que havia algo mais a ser descoberto. O próximo passo era voltar para casa e explorar mais a fundo. Eu precisava entender o que estava realmente acontecendo e como isso se conectava à história da família Altorne. Voltei para a floresta na manhã seguinte, mais determinado do que nunca. A casa estava ainda mais sombria sob a luz do dia, e a sensação de desconforto aumentava a cada passo que eu dava em direção à entrada. A casa parecia ter uma aura de expectativa, como se estivesse esperando por mim. Entrei novamente pela porta, decidindo explorar áreas que não tinha investigado anteriormente. Comecei pelo andar de baixo, revisitando os cômodos que já havia visto, mas com um novo olhar. A casa parecia mais opressiva, e cada som parecia amplificado. O silêncio estava agora carregado com uma sensação de antecipação. Decidi começar pela cozinha. Era um cômodo grande, com uma mesa de madeira e uma antiga pia de porcelana. O ambiente estava cheio de utensílios empoeirados e cobertos de poeira. Enquanto examinava as gavetas e armários,
encontrei algo interessante: uma pequena caixa de metal escondida atrás de uma prateleira. A caixa estava enferrujada, mas ainda fechada. Fui até ela e usei a chave que havia encontrado na caixa do quarto para abri-la. Dentro, encontrei mais documentos e uma série de objetos pequenos. Medalhas antigas, um relógio de bolso e uma foto de um homem que parecia ser o patriarca da família Altorne. Os documentos continham registros mais detalhados da vida da família Altorne, incluindo uma série de diários escritos pelo patriarca. As páginas falavam de uma obsessão crescente com o oculto e de experimentos que ele havia realizado na casa. A descrição dos experimentos era vaga e perturbadora, mencionando rituais e práticas que envolviam forças que ele não conseguia controlar. A leitura dos diários deixou-me ainda mais perturbado. O patriarca acreditava que a casa tinha uma influência maligna, algo que estava além do seu controle. Ele mencionava frequentemente a necessidade de manter a casa protegida e de impedir que algo saísse de lá. A sensação de que algo estava preso dentro da casa começou a fazer sentido. Enquanto eu ainda estava na cozinha, um som repentino fez meu coração disparar. Era um som de algo se movendo, seguido por um estalo, como se algo tivesse sido derrubado. Eu rapidamente me virei, procurando a origem do som, e percebi que a porta dos fundos estava ligeiramente entreaberta. Com o medo crescente, decidi verificar. Abri a porta e encontrei um pequeno jardim nos fundos da casa, coberto por vegetação densa e não cuidada. No centro do jardim havia uma pequena estrutura, algo como um altar ou um poço. A estrutura estava coberta por musgo e parecia antiga. Havia símbolos estranhos gravados nas pedras ao redor, semelhantes aos descritos nos diários. Me aproximei com cautela, tentando entender o propósito da estrutura. Era um lugar de rituais? A sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. A estrutura parecia estar quase pulsando, como se estivesse viva. A curiosidade misturada com o medo me fez hesitar, mas eu precisava entender o que era aquele lugar. Decidi usar a chave que havia encontrado para explorar a estrutura. Havia uma pequena gaveta escondida na base, e a chave se encaixava perfeitamente na fechadura enferrujada. Quando abri a gaveta, encontrei uma pequena caixa com um conteúdo surpreendente, uma série de pequenos amuletos e um diário mais antigo do que os outros, com anotações em uma caligrafia diferente. O diário continha descrições de práticas esotéricas e de como proteger a casa de entidades malignas. A sensação de que a casa estava cheia de segredos inexplorados só aumentava. Havia também menções de rituais para garantir que algo não pudesse sair da casa, algo que parecia estar aprisionado ou escondido. Com esses novos conhecimentos, a urgência para sair da casa era palpável. O sentimento de que eu estava prestes a descobrir algo muito maior do que eu imaginava era esmagador. Com os documentos e amuletos em mãos, eu rapidamente saí do jardim e voltei para dentro da casa, sentindo que precisava deixar aquele lugar o mais rápido possível antes que algo acontecesse. Com o coração acelerado, saí do jardim e voltei para o interior da casa. Cada passo parecia ecoar pelo corredor vazio, e a sensação de estar sendo observado estava mais forte do que nunca. Eu carregava os documentos e os amuletos, e a urgência de entender o que estava acontecendo aumentava a cada minuto. Voltei para a sala principal, onde os móveis cobertos e o grande espelho rachado estavam como antes. O espaço parecia ainda mais sinistro, agora que eu tinha uma compreensão mais clara do que havia ali. Eu precisava organizar minhas descobertas e encontrar uma maneira de lidar com o que estava escondido naquela casa. Decidi que a melhor abordagem seria revisar tudo o que encontrei: os diários,
os amuletos e a caixa de metal. Sentei-me no chão da sala principal, ao lado da mesa antiga, e comecei a examinar os itens com mais cuidado. Os amuletos pareciam ser de origem antiga, com símbolos esotéricos que eu não conseguia identificar claramente. O diário mais antigo era o foco principal. Ele estava em péssimo estado, com páginas amareladas e cobertas de manchas. A caligrafia era difícil de ler, mas consegui decifrar algumas partes. O diário falava de um ritual final para proteger a casa de forças que foram invocadas inadvertidamente. Havia referências a uma entidade que precisava ser contida para evitar que ela causasse mais danos. Os registros sugeriam que a entidade era algo que a família Altorne havia tentado controlar por anos. Parecia que os experimentos e rituais tinham como objetivo manter a entidade aprisionada dentro da casa. Isso explicava a sensação constante de desconforto e o comportamento estranho da casa. A entidade, se realmente existisse, estava esperando algo, talvez alguém, para libertá-la. Enquanto eu examinava os documentos, o som dos passos se tornou mais alto e claro. Era como se alguém estivesse andando pelos corredores, se aproximando. O pânico se instalou novamente, e eu me levantei rapidamente, guardando os itens na mochila. A sensação de urgência era esmagadora, e eu sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Decidi voltar ao jardim para investigar a estrutura com mais profundidade. A pequena construção no jardim parecia ser o ponto central dos rituais descritos nos diários. Era possível que a estrutura tivesse algum tipo de mecanismo ou escondesse algo crucial. Ao chegar ao jardim, o sol estava começando a se pôr, e a luz estava diminuindo. As sombras eram mais longas e a atmosfera estava carregada de um silêncio inquietante. A estrutura parecia mais imponente sob a luz enfraquecida, e os símbolos esotéricos nas pedras pareciam ganhar uma presença sinistra. Comecei a examinar o altar ou poço mais de perto. As pedras eram frias ao toque e as inscrições pareciam emanar uma energia estranha. Usei uma das ferramentas que tinha na mochila para limpar o musgo e revelar mais detalhes dos símbolos. As marcas eram complexas e pareciam se entrelaçar, formando padrões geométricos que eu não conseguia entender completamente. Na base da estrutura, onde havia encontrado a gaveta, examinei a caixa que tinha sido escondida. Dentro, encontrei um pedaço de papel com uma anotação escrita à mão. A mensagem estava em uma caligrafia diferente e era um aviso. Para que a entidade permaneça confinada, o ritual final deve ser realizado com a chegada da lua nova. Não permita que a luz da lua toque o altar até que o ritual esteja completo. A lua estava se aproximando da fase nova, e isso explicava a urgência de concluir o ritual. Parecia que a entidade estava prestes a ter uma oportunidade para escapar. Eu precisava descobrir mais sobre como realizar o ritual final e encontrar uma maneira de garantir que a entidade permanecesse confinada. Enquanto eu estava ocupado examinando a estrutura e os documentos, o som dos passos aumentou. Era como se algo estivesse se aproximando rapidamente. O pânico tomou conta de mim novamente, e eu decidi que era hora de sair. Precisava encontrar mais informações sobre o ritual e como realizar a proteção. Eu corri de volta para casa, sentindo a presença de algo sinistro me seguindo. A casa parecia estar viva, reagindo ao meu medo. Cada sombra parecia se mover e se contorcer, e o ambiente estava carregado de uma energia inquietante. Voltei para a sala principal e peguei minha mochila, contendo os documentos e os amuletos. Decidi que a melhor opção seria procurar ajuda externa. Havia uma pequena cidade nas proximidades,
e eu precisava falar com alguém que pudesse me ajudar a entender o ritual e o que fazer com os amuletos. Com uma última olhada para a casa, que parecia estar se fechando sobre mim, saí para o escuro da floresta. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era esmagadora. A casa, a entidade e os rituais. Tudo parecia se conectar em um enigma maior do que eu havia imaginado. Sabia que minha única chance era buscar ajuda e encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. O caminho para a cidade parecia interminável, e o medo de que a entidade pudesse escapar da casa estava sempre presente, empurrando-me a continuar. A viagem até a pequena cidade foi rápida, mas o sentimento de urgência me acompanhava o tempo todo. As ruas estavam desertas e a escuridão parecia envolver tudo com um manto sinistro. O clima na cidade não ajudava. Parecia que todos os sinais de vida tinham desaparecido à medida que a noite avançava. Dirigi até o único hotel da cidade, um estabelecimento antigo e simples. O recepcionista, um homem idoso com um olhar cansado, me recebeu com um olhar curioso. Expliquei que precisava de ajuda urgente para um problema relacionado a uma casa antiga na floresta. O homem não parecia muito interessado, mas concordou em me deixar usar o telefone da recepção para ligar para a polícia local. Liguei para o departamento de polícia e expliquei a situação. O oficial ao telefone parecia cético, mas finalmente concordou em enviar um oficial para me encontrar na casa. Senti um alívio momentâneo, mas o medo ainda estava presente. A situação era mais complicada do que eu havia imaginado, e eu não tinha certeza se a ajuda seria suficiente para lidar com o que estava prestes a acontecer. Enquanto esperava, passei algum tempo revisando novamente os documentos e os amuletos que havia encontrado. As anotações sobre o ritual final e a necessidade de realizar a cerimônia antes da lua nova estavam frescas em minha mente. Cada detalhe parecia crucial, e eu precisava entender como completar o ritual corretamente. A manhã seguinte chegou, e o céu estava cinzento e nublado, como se o tempo estivesse refletindo a tensão da situação. O oficial da polícia, um jovem chamado Smith, chegou acompanhado de um colega. Eles pareciam interessados, mas também um pouco céticos em relação às minhas alegações. Eu os conduzi de volta até a casa, com a esperança de que eles pudessem ajudar a resolver o mistério. Chegamos à casa e os policiais começaram a investigar. O ambiente estava tão opressivo como antes, e a sensação de desconforto parecia se intensificar. O oficial Smith fez uma inspeção inicial, mas não encontrou nada que parecesse fora do comum. Ele me pediu para explicar tudo novamente, o que eu fiz com o máximo de detalhes possíveis. Enquanto isso, eu usei o tempo para me preparar para o que parecia ser um momento crítico. A lua nova estava se aproximando e o tempo estava se esgotando. Precisava encontrar uma maneira de realizar o ritual final de acordo com as instruções que havia encontrado. Os policiais estavam examinando a estrutura no jardim e conversando sobre a possibilidade de encerrar a investigação. Eu sentia que não podia perder mais tempo. Decidi ir novamente até a estrutura, determinada a executar o ritual com os amuletos que havia encontrado. Fui até o altar no jardim e comecei a limpar a área, preparando-a conforme os detalhes dos documentos. Coloquei os amuletos ao redor da estrutura, seguindo os padrões descritos. A sensação de estar sendo vigiado estava mais forte do que nunca, mas eu precisava concluir isso para garantir que a entidade permanecesse confinada. Enquanto trabalhava, ouvi uma voz sussurrando atrás de mim. O som era baixo e inconfundível, como se alguém estivesse tentando falar com um tom de urgência. Olhei para trás e vi que os oficiais estavam se aproximando,
mas eles não tinham expressões preocupadas. Eles pareciam estar se preparando para encerrar a investigação, ignorando o que eu estava fazendo. Finalmente, terminei de preparar o altar e estava pronto para iniciar o ritual. O céu estava cada vez mais escuro, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era esmagadora. Com uma última olhada para os documentos e amuletos, comecei a seguir os passos descritos no diário. De repente, uma mudança estranha no ambiente chamou minha atenção. A atmosfera ficou mais pesada, e o som dos passos aumentou. A sensação de que algo estava se movendo e se aproximando ficou quase insuportável. O ar estava carregado de uma energia sinistra, e eu sabia que o momento do ritual estava se aproximando. Os oficiais estavam cada vez mais inquietos, e eu podia ver que algo estava errado com a casa e a estrutura. O vento começou a soprar com força, e o som dos galhos quebrando e das folhas sussurrando aumentou. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Com o ritual em andamento, comecei a recitar as palavras e seguir os procedimentos descritos no diário. A cada passo, o ambiente parecia reagir, como se a casa e a entidade estivessem tentando resistir ao ritual. O ar estava carregado de uma energia quase tangível, e eu podia sentir uma presença crescente. Os oficiais estavam cada vez mais preocupados e começaram a se movimentar pela área, tentando entender o que estava acontecendo. O caos parecia se intensificar à medida que o ritual avançava. A estrutura no jardim parecia estar emitindo uma luz fraca e pulsante, e o ambiente estava completamente carregado de tensão. Finalmente, depois de um esforço intenso e de um ritual que parecia durar uma eternidade, algo mudou. A energia no ar começou a se dissipar, e a presença que havia sido tão opressiva parecia estar recuando. O silêncio se instalou, e a atmosfera pareceu se acalmar. Os oficiais se aproximaram e começaram a investigar novamente. Eles estavam céticos, mas a sensação de alívio na casa era clara. Eu sabia que havia feito o possível para garantir que a entidade permanecesse confinada. As evidências que eu tinha conseguido reunir, os documentos e os amuletos, eram cruciais para entender o que havia acontecido. Os policiais decidiram que a casa seria fechada para investigação mais aprofundada, e eu fui liberado para ir embora. O alívio e a exaustão eram evidentes, mas a sensação de que algo estava resolvido era um consolo. A casa estava agora envolta em um silêncio inquietante, e eu sabia que havia conseguido evitar algo muito pior. Enquanto eu deixava a cidade e me afastava da floresta, olhei para trás uma última vez. A casa estava lá, silenciosa e enigmática, como um guardião dos segredos que eu havia desvendado. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pelo menos eu havia conseguido garantir que a entidade permanecesse confinada.